Olá, querido ouvinte. Seja muito bem-vindo ao Minuto Escola Sabatina. Hoje é terça-feira, 25 de fevereiro. O tema em destaque para o nosso estudo de hoje é a origem do conflito no céu. Agora, antes de começarmos o estudo, vamos nos entregar nas mãos de Deus em oração. Convido você a fechar os olhos e orar comigo. Querido Pai Celestial, santificado seja o teu nome. Agradecemos por mais um dia de vida e pela oportunidade de estudarmos Tua Palavra. Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja conosco neste momento, abrindo nosso entendimento para compreendermos as verdades que Tens para nós. Perdoa nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que nos ofenderam, e livra-nos das armadilhas do inimigo. Que possamos nos esconder em Cristo, confiar em Sua graça e encontrar segurança em Tua vontade. Conduze-nos neste estudo, para que tudo o que falarmos e ouvirmos sirva para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus, amém. Bem-vindo ao nosso estudo de hoje. Vamos explorar um dos temas mais profundos das Escrituras: a origem do mal e o grande conflito entre Cristo e Satanás. Será que o mal já existia antes da queda de Adão e Eva? Como um ser perfeito pôde se rebelar contra Deus? E qual o impacto dessa realidade em nossa vida hoje? Para responder a essas perguntas, analisaremos passagens fundamentais da Bíblia e entenderemos como o livre-arbítrio é essencial na história da redenção. Nos primeiros capítulos de Gênesis, encontramos a existência do mal antes da queda da humanidade. A presença da árvore do conhecimento do bem e do mal indica que o mal já era uma realidade conceitual, mesmo que ainda não tivesse sido experimentado pelo ser humano. Além disso, a serpente no Éden, identificada em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9 como Satanás, já se encontrava ativa e atuante, levando Eva a duvidar da palavra de Deus. A serpente astutamente acusou Deus de mentir. É certo que não morrereis. Gênesis, capítulo 3, versículo 4. No entanto, a mentira partiu dela, e não do Criador. Isso demonstra que o mal já estava operando antes da queda humana. Ouça Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 a 19. Filho do homem, faça um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor. Você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, turquesa e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus, e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra. Fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu, e eu o reduzi a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Todas as nações que o conheciam ficaram apavoradas por sua causa. Chegou o seu terrível fim. Você não existirá mais. Êxodo, capítulo 25, versículos 19 e 20. Faça um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa da arca. Os querubins devem estender as asas para cima, cobrindo com elas a tampa. Eles estarão de frente um para o outro, olhando para a minha tampa. Pergunta: o que os versículos revelam sobre a queda desse querubim cobridor? Como um ser celestial perfeito pode ter se rebelado? De acordo com Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 a 19, antes de sua queda, Lúcifer era um querubim cobridor, uma posição exaltada na presença de Deus. Ele era cheio de sabedoria e perfeito em formosura, e habitava no Éden,
Jardim de Deus. Essas descrições não se encaixam em um rei humano, mas apontam para um ser celestial que caiu da sua elevada posição devido ao orgulho. A narrativa de Êxodo, capítulo 25, versículos 19 e 20, ao descrever os querubins que cobriam a Arca da Aliança, sugere a proximidade e a honra que esse ser desfrutava diante de Deus. No entanto, por sua própria escolha, ele se desviou e introduziu o pecado no universo. Ouça Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 15. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada! Como foi atirado à terra você, que derrubava as nações! Você, que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do Sheol, você será levado, irá ao fundo do abismo. Pergunta: de que maneira Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 15, esclarece a origem do grande conflito e o desejo de Lúcifer de se exaltar? Isaías 14, versículos 12 a 15, nos apresenta mais detalhes sobre a queda de Lúcifer. Ele é chamado de estrela da manhã e filho da alva, mas decidiu exaltar-se acima do Criador. Subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e serei semelhante ao Altíssimo. Isso complementa Ezequiel 28, versículo 17, que revela que o orgulho tomou conta de seu coração por causa de sua beleza. Outro detalhe relevante é a palavra comércio, em Ezequiel 28, versículo 16, que também pode ser traduzida como calúnia. Satanás não apenas se rebelou, mas também espalhou enganos sobre Deus, levando outros anjos a questionarem seu caráter. Isso nos lembra de Apocalipse 12, versículos 7 a 9, que descreve a guerra no céu entre Miguel e seus anjos contra o dragão. Lúcifer era perfeito desde sua criação, mas a perfeição incluía liberdade moral. Deus não criou um ser programado para adorá-lo, mas um ser com o poder de escolher. Infelizmente, ele escolheu o caminho do pecado. Pergunta: como podemos entender que um ser perfeito caiu em pecado? Isso prova que a perfeição inclui livre-arbítrio? O estudo dessas passagens nos ensina verdades profundas sobre o caráter de Deus e o mistério do pecado. O mal surgiu no coração de um ser que escolheu se afastar da luz. A Bíblia nos alerta sobre os enganos de Satanás e nos convida a permanecer fiéis ao Senhor, que é amor, justiça e verdade. No trecho do livro Este Dia com Deus, Ellen White nos apresenta Lúcifer como um ser dotado dos maiores talentos e dos mais elevados dons concedidos a um ser criado. Ele era um querubim cobridor, brilhante e glorioso, estando em posição de grande honra próxima de Cristo. No entanto, ao desejar ser igual a Deus, lançou-se em um caminho de rebelião que resultou em sua expulsão do céu. A raiz do pecado de Lúcifer foi o orgulho. Em vez de reconhecer sua posição como um ser criado, desejou tomar para si a glória que pertence apenas a Deus. Essa rebelião trouxe destruição e sofrimento não apenas para ele, mas para todos os que o seguiram. Em Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 9, vemos o desdobramento dessa guerra no céu. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Com essa lição diante de nós, o que podemos aprender? A resposta está em Cristo. Ellen White nos exorta a nos escondermos nele, pois ele é a fonte de toda sabedoria, inteligência e poder. A cruz de Cristo é a única garantia da nossa salvação. A verdadeira vida cristã é um combate diário contra as mentiras do inimigo. Mas podemos ter certeza da vitória, pois Deus vive, Deus reina e realiza milagres todos os dias. Queridos ouvintes, a história da queda de Lúcifer nos serve como um alerta e uma direção.
o orgulho e a rebelião nos afastam de Deus, enquanto a humildade e a obediência nos aproximam dele. Cristo nos convida a segui-lo, a nos refugiarmos em sua graça e a contemplarmos sua cruz como a nossa única segurança. Como nos diz Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Portanto, que possamos escolher a cada dia permanecer ao lado de Cristo, confiando em sua graça e vivendo em obediência à sua palavra. Sejamos firmes na fé, pois a vitória já nos foi assegurada por aquele que venceu por nós. Agradecemos por estar conosco em mais um episódio do Minuto Escola Sabatina. O próximo tema da lição será: Se você me adorar, reserve um tempinho e ouça. Deus te abençoe. Até o próximo episódio.